Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo, e hoje a gente vai mostrar para você aí que talvez já pensou em investir em cripto, né? Mas acho que talvez é um mercado que ainda é muito arriscado, né? Que você investe talvez aí em ações, né? Em títulos públicos, né? Em IPCA, talvez alguma coisa aí, né? Em Tesouro Direto e alguns fundos imobiliários. Então, hoje a gente vai apresentar aqui, né, para vocês uma carteira cripto conservadora, né? Que ela reúne basicamente aí, né, os principais ativos do mercado, com uma capitalização de mercado mais alta aí, e mesmo assim ainda, né, elas podem proporcionar aí para nós uma grande valorização com o passar do tempo, né, devido aí ao seu potencial de crescimento, né, diante do mercado da Web3. A gente vai iniciar aqui nosso vídeo, vai comentar um pouco sobre quais são esses ativos, né, por que fazem sentido ter em carteira e por que talvez seja uma ótima escolha aí para quem está iniciando no mundo cripto, né? Está buscando uma valorização ali maior do que os investimentos tradicionais, mas quer investir em ativos mais seguros, né? Com uma capitalização de mercado ali mais robusta para poder dar essa solidez para sua carteira. Tranquilo? Então, vamos cair para dentro do vídeo aqui e a gente vai descobrir agora quais são os nossos top 3 criptos, né? Da carteira conservadora. Então, chegando aqui, a carteira do investidor conservador, né? Então, nossas três moedas aqui são Bitcoin, Ethereum e Solana, né? Então, a gente vai descobrir agora, né, como montar uma carteira cripto segura e também com um potencial de crescimento aí para 2025, tá certo? Então, por que pensar em uma carteira conservadora, né? Por quê? Porque o mercado cripto, né, todo mundo sabe, ele tem uma volatilidade muito alta, né? Muitas vezes essa volatilidade alta, ela assusta as pessoas que estão iniciando nesse mercado, né? Justamente por quê? Porque ele te dá grandes valorizações, mas junto com essas grandes valorizações também vem grandes desvalorizações, né? Quando tu está exposto em algum ativo, tu tem que estar ciente, né, que tu pode ter tanto uma boa valorização quanto uma boa desvalorização também. Então, isso muitas vezes assusta, né, os iniciantes no mercado, porque o pessoal que vem ali da renda fixa, né, vem das ações, vem dos fundos imobiliários, eles estão acostumados com uma volatilidade muito mais reduzida, né, do que é do mercado cripto. Então, fazendo essa carteira conservadora, né, a gente consegue ter uma volatilidade um pouco mais reduzida, justamente por se tratar ali, né, de ativos com maior capitalização de mercado e os ativos, vamos dizer assim, principais hoje, né, do mercado cripto. Outra coisa que a gente consegue fazer é montar uma estratégia de longo prazo, né? Porque as estratégias de longo prazo, elas tendem a ser mais vencedoras, né? Tudo que a gente consegue startar para um longo prazo, geralmente é o que costuma dar mais frutos para a gente aí, né? Seja no mercado tradicional, no mercado cripto aqui também não é diferente, né? Outro ponto importante aqui, né, de por que montar uma carteira conservadora é a questão da segurança maior do que a ganância, né? Às vezes a gente precisa optar por ter uma carteira mais segura, né, mais robusta e assim, né, ter uma segurança ali um pouco maior, né, abrir mão muitas vezes de uma valorização muito maior do que se a gente tivesse exposto, né, em algumas moedas menores, né, com uma capitalização de mercado menor, com um potencial mais explosivo, mas assim, estando, né, em ativos mais robustos como esse que a gente escolheu aqui, a gente vai ter uma determinada segurança maior aí por trás, tá certo? Então, por onde a gente começa, né? A gente começa pela base sólida, né? Que é o quê? É o Bitcoin, porque ele é o rei, né, de todas as criptomoedas, né? Ele é considerado o ouro digital. A gente tem a questão ali da segurança, né? Escassez, porque a gente sabe que só vão existir, né, 21 milhões de unidades, e a gente sabe que com o passar do tempo essas unidades vão ficando cada vez mais escassas, né? A gente está vendo agora aí uma corrida das empresas, né? As Treasury Companies, né, correndo para comprar Bitcoin, né? Então a gente está vendo essa corrida aí das empresas e dos governos para comprar Bitcoin e vai sobrando cada vez mais, né, para as pessoas comuns, né, para o varejo. Então, quanto antes a gente conseguir se adiantar e já adquirindo nossos satoshis aí, maior pode ser ali, né, a nossa percepção de valor a longo prazo dele também, né? Então, quanto mais a gente esperar, quanto mais a gente demorar, mais caro a gente vai pagar. E por ele ser a cripto mais forte, né, a que tem a maior capitalização de mercado, a gente pode
alocar, né, um valor também um pouco maior da nossa carteira nele, justamente por todas essas propriedades positivas que ele tem, né? Então, como eu coloquei aqui, é ideal para reserva de valor. Por quê? Como a gente falou anteriormente, ele é considerado o ouro digital, né? Ele preserva o teu poder de compra com o passar dos anos. Se vocês pegarem um gráfico do Bitcoin desde 2009, ali, quando ele foi lançado até agora, vocês vão ver que o gráfico dele é um gráfico totalmente ascendente, né? Ele só vai para cima. Tem algumas quedas de curto prazo, o que é totalmente normal, mas é um ativo que ele só mantém o teu poder de compra. Então, a gente tem sempre aquela premissa, né? Quanto mais o dinheiro fiat, né, o dólar, o real, o euro, ele desvalorizar, mais o Bitcoin vai ganhando poder de compra, né? É só você pegar a história e verificar daqui para trás quanto foi perdendo o valor de compra da moeda fiat e quanto o Bitcoin foi ganhando com os anos poder de compra sobre isso. Seguindo então, a gente vem para a segunda maior moeda do mercado, né? Que é a Ethereum, que ela é o quê? Ela é a internet programável, né? Tudo praticamente da Web3, dos contratos inteligentes, ele precisa da Ethereum ali. A Ethereum é uma das criptomoedas mais importantes de todo o ecossistema cripto, justamente porque ela dá toda a estrutura, né, da Web3, ela hospeda também DeFi, né, que são as finanças descentralizadas, ela hospeda NFTs, ela hospeda DAOs, né, então ela tem atualizações constantes também, como a gente está vendo praticamente aí todos os anos, né, de meses em meses, ela lança atualizações. A última que ela lançou agora, inclusive, foi a Pectra, né, foi uma atualização bem importante, né, que deu uma mexida no mercado aí. A Ethereum, ela estava com o valor de mercado ali um pouco abalado, né, vinha de uma queda ali bem considerável, né, saindo de 4 mil dólares, chegando a bater 1.300 dólares, e ela começou a se recuperar agora, né, ganhando tração novamente, os ETFs também com grandes compras, né, diárias. Então ela tem tudo agora para se recuperar, né, dessa queda que ela teve e trazendo mais valor com o passar do tempo, né, com o passar dos meses, aí, anos. É uma criptomoeda que a gente também pode levar para o nosso longo prazo, né? Especialmente falando, eu tenho ela como uma das minhas maiores posições em carteira também, porque eu acredito muito nela, né? Eu acredito em toda a infraestrutura que ela gera, porque se a gente estudar friamente, né, todos os detalhes da Web3 e tudo, a gente vai ver que muita coisa depende dela. Então, se muita coisa depende dela, ela não vai sumir de um dia para o outro, né? Então, a tendência é que ela se torne, por exemplo, um investimento como foi a internet nos anos 90, né? Ethereum, para mim, segunda maior posição, né, da carteira conservadora, por ser a internet de todas as coisas ali do mundo DeFi. Seguindo, então, a gente vem para a nossa terceira criptomoeda, que é a Solana. Por que a Solana? Porque ela tem uma alta performance, né? Só que, junto com essa alta performance, ela também tem um pouquinho maior de risco se comparado ao Bitcoin e Ethereum. Por ela ter uma capitalização de mercado menor, ela oferece mais risco, né? Por ser também uma rede mais nova, né? Se comparado ao Bitcoin e ao Ethereum, a gente pode ver que ela oferece um risco ali um pouquinho maior, considerando as outras duas alternativas. Óbvio que a Solana, ela vai ter um percentual menor da nossa carteira, justamente por essa questão do risco-retorno dela. Então, a gente vai alocar uma parte menor da nossa carteira em Solana, para que assim a gente tenha, se possível, né, uma valorização um pouco maior do que no Ethereum e no Bitcoin, mas, né, com um risco controlado ali, com um valor um pouquinho menor que a gente vai ter alocado nela. Então, por que a Solana? Porque ela é rápida e barata. Ela tem uma boa atratividade, né, para chamar o público que está iniciando no mercado, justamente pelas suas transações serem ultra rápidas e pelas suas taxas de gás serem muito baratas, né, se comparado, por exemplo, com a Ethereum e também com a rede do Bitcoin, né? Outra coisa, ela é um ecossistema também, né, de DeFi e NFTs que está em crescimento. Como a Ethereum é, a Solana também vem com essa pegada, né, da questão do DeFi, dos NFTs. Óbvio que ela ainda não é, né, do tamanho da Ethereum e nem tem toda a confiabilidade que a Ethereum tem, justamente pela prova do tempo que a Ethereum já passou. Mas a gente pode confiar que a Solana também é um player aí que está vindo com muita força, né, está ganhando muita adoção e a gente pode se aproveitar disso agora, né, para ter o token em carteira e poder surfar, né, essa possível valorização daqui para frente, tá certo? E o que a gente tem que considerar também, né, não é só os pontos positivos, é a questão que a Solana ela já teve problemas de estabilidade. Só que eu levo muito em conta a seguinte questão: a Solana ela tem problemas de estabilidade justamente pela questão do número de usuários que estão
ali dentro da rede, tá? Como ela é uma rede que ela ficou muito popular, justamente por essa questão de ser barata e rápida, ela acabou que algumas vezes teve alguns travamentos, né, que acabaram incomodando um pouco os usuários, por justamente ter essa superlotação, vamos dizer assim, né, de carteiras ali, né, de transações por minuto, por ela ter se tornado uma rede muito popular, né, onde atraiu muita gente para ela. O pessoal acabou deixando ali a Ethereum e o Bitcoin um pouquinho de lado para fazer essas transações mais rápidas e mais baratas na Solana. Então, é uma questão de demanda mesmo, tá? Eu acredito que eles estão trabalhando para resolver isso, né? A gente já está ouvindo bem menos relatos, né, desses problemas de travamento e tudo mais. Então, a gente percebe que ela está trabalhando para melhorar, para poder receber, né, todos esses usuários que têm essa demanda pela sua rede. Então, seguindo, como é que eu montaria essa carteira, né? Se eu pegasse hoje para montar uma carteira do zero, né, uma carteira conservadora, e eu tivesse esses 3 ativos para me montar a carteira, o que eu faria hoje, tá? Então, o que eu faria seria pegar, colocar 60%, né, em Bitcoin, a nossa maior alocação, né? Colocaria 60% na moeda maior, mais forte. Depois, 30% alocaria ali no Ethereum, né? Deixaria uma boa parte ali também no Ethereum, né, para a gente poder ter uma boa valorização ali também, e é a segunda moeda mais forte da nossa carteira, e jogaria os 10% restante ali, né, na Solana, justamente pela capitalização de mercado dela menor, e por ela também ter uma possível multiplicação maior do que as outras duas, né, então às vezes com um valor menor, a gente consegue fazer ali uma valorização superior, justamente por essa escalabilidade que ela ainda tem, por ser, né, uma moeda ali mais nova, né, com menos capitalização de mercado. Então, o nosso alvo é a estabilidade com exposição à inovação. Então, a gente divide bem ali, né, a nossa carteira para a gente poder ter segurança, escalabilidade e ao mesmo tempo, né, a gente poder pegar ali talvez uma supervalorização ali no token da Solana, por ele ser esse token, né, de capitalização menor, que tem ali uma margem de crescimento maior. Então, qual é a conclusão que a gente chega, né, depois desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa montagem de carteira dos principais ativos conservadores aqui? Que o longo prazo, ele exige paciência e disciplina, né? Escolhas simples podem ser as mais sólidas. Às vezes a gente fica ali querendo achar qualquer tokenzinho que não tem nenhuma capitalização de mercado, que pode ir a zero amanhã, para tentar fazer um 10x, um 100x, quando na verdade a gente já está percebendo com o passar dos anos que quem está comprando só Bitcoin muitas vezes está ganhando de valorização das pessoas que estão adquirindo só altcoins para tentar valorizações maiores aí com o passar do tempo. Então a gente está percebendo que o Bitcoin, as criptomoedas maiores ali, elas estão se tornando cada vez mais robustas, né? E as altcoins, elas estão perdendo muita atração de mercado. Por quê? Porque hoje existem milhões de altcoins sendo criadas todos os dias. Então acaba faltando liquidez para esses projetos também poderem, né, surfar altas. Então é aquela coisa, o dinheiro ele vai procurar os melhores projetos. E os melhores projetos, na minha opinião, um top 3, são esses 3 aqui. Então, provavelmente a gente vai ver aí muito dinheiro migrando também para esses projetos até o final do nosso ciclo. E a gente conseguindo se posicionar antes, a gente vai conseguir aí surfar essa onda e pegar essas valorizações aí também. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, né? Ativa o sininho para você receber notificação assim que a gente criar sempre um novo vídeo aqui. Toda segunda, quarta e sexta eu estou passando por aqui com um vídeo novo, com notícias, com análise de tokens, né? Com termos cripto explicados, né? Do zero, para você poder aprender do exato zero, não sabendo nada sobre cripto, poder aí dar seus primeiros passos nesse universo cripto e poder aprender aqui junto comigo, tá certo? Então, se fez sentido para você, deixa o like aqui, compartilha com aquela pessoa que também quer aprender mais sobre cripto. E por hoje eu fico por aqui. Caso quiser nos acompanhar nas redes sociais também, nosso Instagram, @improvávelcripto, nosso Twitter, @improvável_BTC. Então, por hoje eu fico por aqui. Deixo aqui meu abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.